Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor... Quase que saiu live, hein? No setor visitante, hoje quinta-feira, 1º de agosto de 2024. Estamos aqui na nossa resenha diária para falar do glorioso Botafogo de futebol e regatas. Ainda está rolando Copa do Brasil, hoje tem Fluminense e Juventude para fechar essa rodada dos jogos de ida. Final de semana, Brasileirão volta, o Botafogo enfrenta o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli, em Goiânia, e até agora nada sobre ingressos. Estamos gravando esse vídeo aqui 11h24 da manhã, muita gente me mandando mensagem, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, vamos falar sobre departamento de futebol, o Globo veio com uma matéria legal, né, falando como é que vai funcionar a estrutura, e o Renato Gaúcho, ontem fiz uma live com o Medina, e aí muita gente perguntando, Depp, comenta aí, o Renato Gaúcho falando do sintético isso, sintético aquilo. Eu falei, não vou falar nada não, brother. Deixa pro Joaquim falar de manhã, que aí ele senta-lhe a bordoada, o nosso pitbull, Joaquim Marques está aqui. Antes de dar o bom dia para ele, deixa eu pedir para vocês chegarem junto no like, que é muito importante, assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal, entrega para mais botafoguenses. Ativem as notificações para vocês saberem a hora que o setor visitante vai entrar aí na casa de vocês. Inscrevam-se no canal, é muito importante para a gente crescer cada vez mais. Estamos quase chegando aí aos 64 mil. E tem um clube de membros a partir de R$5. Vocês ajudam bastante. Joaquim, você entrou aqui, estava falando dessa camisa, presente de um ex-jogador de futebol. Que camisa é essa? Conta aí para mim. Bom dia, como é que você tá? Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do setor visitante. Essa camisa aqui tem mais umas 2 ou 3 que quem me presenteou foi o Caio Ribeiro, que hoje é comentarista, que teve uma passagem... Mas conta essa história. Como assim? De onde vem esse negócio, Caio Ribeiro? O que é isso, cara? É porque eu trabalhei muitos anos numa agência de publicidade e uma colega minha de trabalho que foi morar em São Paulo e tudo, acho que o noivo dela era muito amigo, assim, colado com Caio Ribeiro, de estar sempre junto, de viajar junto, enfim, amigos pessoais mesmo. E aí ela comentou, né, que o colega de trabalho dela, no caso eu, era botafoguense fanático, e aí ele, por vontade própria, me mandou essas camisas de presente. Aliás, E essa muito camisa obrigado. É o quê? É camisa de treino? Camisa de comissão técnica? Sinceramente, eu não lembro, mas eu acho que era de treino. Aqui, ó, para vocês verem. Mas... Com certeza tem um tarado que lembra e vai escrever aqui nos comentários se era de treino. Tem uma outra que é de botãozinho, que eu acho que era da comissão técnica, mas realmente eu não lembro se era de treino, se era de aquecimento, enfim. Bom, deixa eu começar falando sobre ingressos, porque o pessoal me manda mensagem. Afinal de contas, eu sou o setor visitante. Viajo para assistir o Botafogo em todos os jogos, comprando o ingresso. Então também sofro junto com vocês. Eu tô há alguns dias já, não digo que já completou uma semana, porque eu espero que os clubes vendam ali numa distância de 5 dias para o jogo, 7 dias, às vezes 4, enfim. O mínimo são 72 horas. E essa regra do estatuto do torcedor, o Atlético Goianiense já infringiu, porque, meu irmão, eu consegui já fazer o check-in da Gol, e eu vou no dia do jogo, eu não vou na véspera. Eu vou sábado pro jogo, o jogo é sábado à noite, eu vou sábado de manhã, e eu já fiz o check-in na Gol. Mas eu ainda não tenho nada sobre ingresso. E aqui está o perfil do Atlético Goianiense, que eu tô morando nesse perfil, né? Entrei mais nesses últimos dias do que no perfil do Botafogo, e até agora nada sobre ingresso, nada. Só tem uma postagem hoje, que é aqui do jogador do Atlético Goianiense, que marcou um gol, nem lembro quem foi que marcou o gol do Atlético Goianiense ontem, também não estou conseguindo reconhecer pela foto. Aí tem esse site aqui, que é onde o Atlético vende, né, ingresso SA, e até agora não tem nada, brother. Você bota aqui esporte, tem Vitória e Cuiabá, 13 contra a Asa, Remo contra a Aparecidense, Vila Nova e Paysandu, mas não tem absolutamente nada sobre Botafogo e Atlético Goianiense. Faltam um pouco mais de 48 horas para esse jogo. A gente não tem nenhuma informação. Isso é um absurdo. Como que a CBF fecha os olhos para um negócio desse? Como que o torcedor é desrespeitado aqui no Brasil? Tem muita gente na região
né, que não mora em Goiânia, mas mora em Brasília, mora em outras cidades satélites, mora em outras cidades do estado de Goiás, né, e não conseguem se programar porque eles não sabem se vão ter ingresso ou não para ir para o jogo, né? Porque é um estádio pequeno, o setor visitante não é grande, né, não tem 3, 4 mil ingressos. Se fosse Serra Dourada é um estádio grande, mas o Ascioli é pequeno, né? Então, eles colocam muitas dificuldades para o torcedor ir ao estádio, Joaquim, quando que deveria ser assim o básico, né? O respeito ao visitante que está chegando na cidade. Mas existe uma desunião no futebol brasileiro. Ninguém se importa com o adversário, eles só se importam com o próprio umbigo. Então, é um absurdo, né? A gente não ter um senso de coletividade no futebol, né? De tentar facilitar a vida para todo mundo, de tentar buscar o melhor para todo mundo, para ser um campeonato justo para todo mundo. Não, é sempre assim. Eu vou me beneficiar e eu faço questão de prejudicar os outros times, os outros torcedores. É uma vergonha. Esse campeonato é uma várzea. E o pior de tudo é a CBF permitir isso, Joaquim. É verdade, Depp, mas a gente vai esperar o que da CBF, do seu Edinaldo, né? Não dá para esperar boa coisa, né? E em relação aos clubes, em relação ao tratamento que é dado ao torcedor, uma vergonha, porque, como você falou, né? A pessoa para ir num jogo desse fora de casa, ela precisa se planejar, ela faz uma viagem. Tem gente que está em cidades ali mais próximas, mas você, por exemplo, está pegando um avião daqui do Rio de Janeiro e está arriscado a chegar lá em Goiânia sem ingresso, né? Sem nem saber se vai conseguir ver o jogo, né? Depois de gastar um dinheirão ainda para fazer esse trajeto até lá. E aí isso mostra muito, diz muito sobre como é o futebol brasileiro, né? Por que a gente está do jeito que está, por que a gente não tem uma liga, porque não tem, como você falou, senso de coletividade nenhum. Parece que não entendem que os clubes são rivais, são adversários, mas não precisam ser inimigos, né? E parece que é uma eterna guerrinha ali de inimigos, um tentando puxar o tapete do outro. É por essas e outras que a gente até hoje não conseguiu ter uma liga. E eu comentei no Twitter, né? Deixa eu até colocar aqui na tela. E o meu amigo Rodrigo Mancha, que é o presidente da Fogoró, comentou algo, né, que é muito interessante. Que é triste, na verdade, né? Mas aqui, eu falei, o Botafogo joga sábado em Goiânia. Já fiz até o check-in do meu voo na companhia aérea, mas o Atlético Goianiense não informou absolutamente nada sobre venda de ingressos. Isso agora 11h31. O campeonato da CBF é uma grande piada. Esse é o primeiro e único post dele no dia. E aí o Rodrigo Mancha falou o seguinte, e você pode pagar R$40 como a torcida do Bahia ou 345 como a torcida do Vasco. Joaquim, não sei se você sabe, mas ontem a torcida do Vasco pagou R$345 para assistir um jogo de oitavas de final da Copa do Brasil. Já tô vendo a cara do Joaquim. Comentário sobre isso, Joaquim. Imagina só, R$345, mano. Eu confesso que eu fiquei até sem palavras. Eu acho que esse comentário, esse vídeo devia ir para o Xvideos, né? E não para o setor visitante, porque é pornográfico, é indecente. Como é que você tem a coragem de cobrar R$40 do time local e 300 e tanto do visitante? E o mais impressionante, que ninguém faz nada. Aliás, cadê esse pessoal da defesa do consumidor, que gosta de encher o saco com um monte de coisa que não tem importância? Um negócio absurdo desse. Quer dizer, cadê os jornalistas, a mídia aí, que adora criticar tudo, meter o pau em tudo? Por que não está falando disso? Isso é muito vergonhoso. É indecente demais, cara, porque a gente até sabe, né, que o ingresso do visitante normalmente é mais caro, tudo, que já está errado, né, que não faz o menor sentido. Mas de 40 para 300 e... Quanto? 350? 345. 345. R$300 mais 45 de taxa. É uma vergonha, uma vergonha. É absolutamente imoral. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela notícia do jornal o Globo, né? Bem legal a matéria que eles fizeram explicando como é que vai funcionar essa estrutura do departamento de futebol. Porque quando o Mazuco estava aqui, né, ele estava no topo da estrutura e aí tinha as pessoas abaixo dele, né? O gerente da base, o chefe do departamento de scout e tal. E agora o Botafogo está buscando
uma administração mais horizontal. Então, com a chegada do Pedro Martins, ele não fica, né, no topo, ele não fica acima do Alessandro Brito. E o Globo explica, eu peguei aqui do Fogão Net, mas olha só, eles explicam aqui, ó, o Botafogo tem uma mudança na estrutura interna do departamento de futebol, né? Além de contratar o Pedro Martins, o clube promoveu o head scout Alessandro Brito a diretor de gestão esportiva. Alessandro Brito permanece na gestão da área de scout, do planejamento de contratações e saídas, mas amplia sua área de atuação com funções administrativas. Ele recusou propostas de clubes do Brasil e do exterior recentemente para permanecer no projeto do Glorioso e da Eagle Holding. Pedro Martins ficará mais focado no dia a dia, com relação direta com a comissão técnica, área de saúde e jogadores. Ele e Brito são horizontais na nova estrutura. Legal ver o Brito crescendo, né, na estrutura da holding. Acho que é um cara muito importante. Esse era um funcionário que a gente não poderia perder. A saída do Mazuco, você vê ali que não influenciou tanto no Botafogo, mas eu acho que o Brito é o cara que tem a direção, né? É o cara que sabe como montar uma equipe campeã. Foi muito feliz quando trabalhou no Atlético Mineiro. Tem muitos méritos nos jogadores que o Botafogo conseguiu garimpar e acho que é merecido, né? Ele tá numa situação, né, ainda melhor. E, cara, para você segurar um atleta, né? Para você segurar um funcionário desses, né? Você tem que pagar bem, você tem que também valorizar, né? Ele tem que se sentir valorizado dentro do Botafogo e vejo com bons olhos, né, essa nova estrutura. A chegada do Pedro Martins, como eu falei, né, não vejo, né, como problemática, apesar dos últimos trabalhos não terem sido legais. Do último trabalho no Vasco, mas foi pouquíssimo tempo. O do Cruzeiro eu acho que foi um trabalho legal. E assim, é o que eu falo sempre sobre diretor de futebol, né? Se o cara tem estrutura, se o cara tem dinheiro, eles conseguem fazer um trabalho bem feito, porque a formação é basicamente a mesma, né? Não muda muita coisa, é um cara experiente, mas fico feliz aí com essa valorização do Alessandro Brito. E vamos ver, né? Acho que tem tudo para funcionar essa nova estrutura do departamento de futebol, Joaquim. Eu acho que é claro que o Alessandro Brito é uma peça muito importante e merece ter o seu trabalho reconhecido, mas eu não digo nem só por ele. Eu acho que, de modo geral, as coisas no Botafogo estão sendo muito bem feitas. Tem uma derrapada ou outra, eu acho que oh meu Deus, como é que é o nome dele que foi para o Atlético Paranaense e já foi demitido Mazuco. lá? O Mazuco não deixou muita saudade, e eu acho que, pelo visto, nem no Atlético Paranaense. Mas, de modo também geral... mas também, assim, para deixar claro, não deixou saudade, concordo. Mas também não fez um trabalho horroroso, não, tá? Não é isso. Mas, assim, não é um cara que a gente vai ficar aqui lamentando. Ai, que pena. Mas eu acho que a gente nunca vai ficar lamentando a perda de nenhum desses. Quando o Pedro Martins sair, a gente também não vai ficar assim, porra, perdeu o Pedro Martins e resolveu ali o problema. Mas eu acho que é mais ou menos tudo a mesma coisa. O que eu quis dizer o Alessandro Brito, não. O que eu quis dizer é que, apesar do Mazuco não ter feito um trabalho brilhante, de modo geral, as coisas estão sendo muito bem feitas no Botafogo. Eu acho que a gente está no caminho certo. E também até aproveito para dizer aí, porque às vezes parece que a gente não pode reclamar de nada, cornetar nada, né? As coisas estão sim sendo muito bem feitas, o que não significa que, quando tiver alguma coisa errada, a gente não vai criticar aqui, como a gente andou criticando esses dias essa demora, né, da montagem do elenco para trazer zagueiros, enfim, que não é o assunto agora, mas só explicando que, apesar de um deslize ou outro, que eu acho que todos ali, apesar de ótimos profissionais, também são humanos, pode ter uma derrapada ou outra, mas as coisas estão sendo bem feitas e estão no caminho certo. O Botafogo está no caminho para ser um clube vencedor, vitorioso. E pode falar assim sobre zagueiro, é até bom a gente falar em todo vídeo, tá? E ontem eu lembrei de um episódio que mostra que essa necessidade, ela não nasceu agora, ela é antiga, porque no dia 23 de abril, quando o Texo foi prestar depoimento na CPI, um senador da República usou a palavra para pedir a contratação de 2 zagueiros. Não foi um, ontem eu tinha falado que tinha sido um. Na verdade, ele pediu a contratação de 2 zagueiros, ou seja, um senador da República, na CPI, o cara botafoguense desesperado, pediu, Texto, por favor, traga 2 zagueiros. Isso em abril, ou seja, o zagueiro já era para ter sido contratado junto com o Jesus e com o Alan. Pô, não é possível isso. Agora, Joaquim, ó,
11h38, tô dando F5 aqui no Atlético Goianiense e até agora nada. Mas vamos falar aqui sobre a cruzada do Renato Gaúcho contra o gramado sintético. Vamos colocar aqui. E a cara dele. A cara dele. Vamos lá. Ele diz o seguinte, isso sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, né? É mais um jogo, decisão no Brasileirão, pouco tempo para recuperar jogador e grama sintética. O pior veneno para o jogador é a grama sintética. Joguei e posso falar de boca cheia. O pior veneno é a grama sintética. Até peço para muitos clubes que estão pensando em colocar grama sintética. Os jogadores precisam se unir. Eles jogando na sintética, a conta vai chegar para eles. É uma grama que, para torcer o tornozelo, o joelho e ter lesão séria, é fatal. As pessoas falam em colocar grama sintética e eu falo para os meus jogadores, vocês precisam se unir, precisam abrir a boca e dar opiniões que não gostam, porque a grama sintética é terrível para o jogador de futebol. Olha, tem direito aí a ter a opinião dele. A gente já viu outras pessoas falando o contrário. A gente, inclusive, viu o Rogério Ceni elogiando o gramado sintético. E, no fundo, todo mundo sabe, inclusive a gente, que no mundo perfeito, no mundo maravilhoso, o ideal realmente não é o sintético, né? Só que a gente optou pelo sintético por questão de show, questão de receita, né? Que abre oportunidade para o estádio. E, além de tudo, a gente disputa uma competição que a gente vê um gramado pior do que o outro. E quando a gente fala desses gramados naturais horrorosos, os famosos campos de bezerro, é muito melhor e é muito menos nocivo aos atletas do que o sintético bom, como é o sintético com o certificado FIFA do Botafogo, que é permitido. É melhor você jogar no melhor sintético do que jogar no Castelão, né? Do que jogar no Maracanã, do que jogar em outros estádios. Quais são os campos bons? O do Corinthians, o do São Paulo é muito bom, mas o resto aí, a maioria, né? A grande maioria é várzea. Posso estar esquecendo um ou outro aí, mas a grande maioria desses gramados, tudo várzea. Então, porra, reclama do sintético, beleza. Mas reclama também dos outros gramados. Vamos fazer essa união que o Renato está pedindo, não para banir o sintético, mas para melhorar os gramados naturais. Aí, a partir do momento que o Campeonato Brasileiro tiver 19 campos de grama natural, nível Premier League, aí eu até admito que os caras vêm encher o saco do sintético, Joaquim Marques. Depp, outro dia, recentemente aí, eu até falei que me recusaria a continuar falando desse assunto da grama sintética, mas o seu Renato Gaúcho me obrigou. Vou ter que falar disso. Porque foi exatamente o que eu falei da outra vez. Eu acho inadmissível a gente querer... A gente, eu digo, todo mundo, de modo geral, que queira debater o assunto da grama sintética. Eu acho inadmissível esse assunto ser discutido enquanto os gramados naturais não estiverem, como você disse, num nível de Premier League. Porque é um negócio que não tem cabimento. Você tem um monte de gramados naturais horrorosos, esburacados, que se bobear nem para bezerro serve. E aí quer vir falar da grama sintética. Isso é um escárnio. E o seu Renato Gaúcho, ele falou aí que como ele jogou, ele pode falar de boca cheia. Primeiro que na época que o Renato jogou, nem existia grama sintética, né? Então ele não pode dar palpite nisso, porque ele não foi atleta profissional disputando um calendário louco como esse na grama sintética, porque não existia na época dele. Segundo, que falar de boca cheia, falar merda de boca cheia, é uma especialidade já muito antiga do Renato, né? Se a gente procurar aí no YouTube, é capaz de a gente achar uma coleção de pérolas do Renato Gaúcho, que por sinal eu nem acho mau treinador não, mas ele gosta de falar besteira, né? E aí eu posso dar um recado para o nosso digníssimo Renato Gaúcho. Dá uma olhadinha na tabela do campeonato, vê quantos pontos o Grêmio tem, em que zona da tabela o Grêmio está, e propõe um exercício. Vamos ver quantos campos de grama sintética a gente tem. A gente tem 3 campos, né? Do Botafogo, do Atlético Paranaense e do Palmeiras. Quer dizer, ele tem outros tantos campos, né? São 20 clubes na Série A, né? E só 3 com grama sintética. Então, ele podia me explicar por que o Grêmio está lá embaixo na tabela,
porque não dá para dizer que a culpa é da grama sintética, igual o Fernando Diniz fez, né? A altitude, comparou com a altitude, né? Então vai ver que o Grêmio está jogando na altitude também, né? Por isso que está lá embaixo. Eu acho um comentário patético, porque e nos outros campos aí que não são grama sintética, o Grêmio está perdendo de todo mundo e ameaçado de rebaixamento. Então, seu Renato, vai cuidar da sua vida, vai parar de falar besteira, treinar o seu time, fazer o teu time jogar bola, que é melhor, acho que você ganha mais. E uma outra coisa, eu nem sei se naquela época dele não tinha grama sintética. Aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, acho difícil ter, mas não sei se de repente ele jogou em algum lugar no exterior, né? Isso aí, eu sinceramente não sei. Agora, o que eu sei é que se ele jogou em algum lugar no exterior, né, com grama sintética, ou se teve algum campo aqui no Brasil, certamente não era com a mesma tecnologia que hoje não, tem no lógico, campo do Botafogo. lógico. É isso. É isso. Porque eu acho que aqueles campeonatos lá nos Estados Unidos, antigamente, o Pelé, quando jogava no Cosmos, eu não me lembro se aquilo ali era sintético, não, né? E devia ser uma grama horrível também, se fosse sintético. Em algum lugar fora do país. Eu não me lembro. O time no Brasil, o primeiro time de primeira divisão, que eu me lembro, foi o Atlético Paranaense, e não tem muito tempo, né? O Renato aqui no Brasil, não sei se ele jogou. Agora, aquele campo do Atlético Paranaense no início também não tinha a mesma tecnologia que o campo do Botafogo tem hoje, né, cara? Que tem outro detalhe, top, né, Débora? top. Tem outro detalhe. O Renato Gaúcho já quis aí, com essas bravatas dele, dizer, eu não preciso estudar porque eu já sei tudo de futebol, né? Ele já falou algumas pérolas desse tipo. Eu recomendo que ele vá pesquisar, estudar, porque não existe nenhum estudo, e eu não estou falando de Brasil, eu estou falando no mundo. Já houve debate de especialistas sobre esse assunto. Não há consenso, não tem nenhum estudo no mundo que correlacione... Não tem nada conclusivo, né? Que correlacione lesão de jogador com gramado sintético. Então, assim, isso torna o comentário dele mais ridículo ainda. Então, mais uma vez, recomendo, Renato, vai parar de falar besteira e treina seu time para ver se ele ganha, porque tá muito ruim ver teu time jogar. E uma outra coisa, o Textor se dispôs a fazer um gramado de Premier League aqui, que custa ali mais ou menos uns 6 milhões, desde que todos fizessem. Alguém se prontificou para fazer? Na hora de coçar o bolso, ninguém quer, né? Pois é. Rapaziada, grande abraço aí para vocês. Simples Reserva, aqui na tela, do lado aí. Dá uma cabeçada aí na Simples Reserva, Joaquim. É pra cá, ó. Tá. Eu sabia que você ia errar. Pá! Mas foi um movimento para cabecear. Ficou parecendo que foi um movimento mesmo. Simples Reserva. Dica de presente pro Dia dos Pais, hein? Dica de presente, simplesreserva.com. Vou colocar aqui na tela para vocês. Meu irmão, olha aqui, ó. Dica de presente Dia dos Pais, hein? Entra no site, escolhe ali a roupa que combina com seu pai, coloca no carrinho, cupom Setor 10. Teu pai não vai se arrepender, tem um preço bom e qualidade reserva. Setor 10, 10% de desconto. E aqui embaixo, né, embaixo do QR Code da Simples Reserva, tem o QR Code da Parimate, que tem um bônus de 100% para depósitos de até R$ 1.500 para novos cadastrados. Então, se você não tem cadastro na Parimate, você entra lá, preenche seus dados. Na hora que você for depositar, você coloca o código promocional para pegar o bônus. O código é GRITO. Quase que eu falei Brito. Tô com o Alessandro Brito na cabeça. Mas o código é GRITO. Aí depois você deposita. Depositou 50, ganhou mais 50 para depositar, para apostar, tá com 100. Né? Depositou R$300, eles te dão mais R$300, você fica com 600 para apostar. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. Tamo junto, valeu, grande abraço, Joaquim. Valeu, abraço.